Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao nosso canal, da nossa Escola de Física. A gente está com a série de vídeos de conteúdo de física. Inclusive, não deixa de se inscrever. Tem conteúdo de física a semana inteira, conteúdo gratuito. Seguindo a sequência de vídeos, eu vou deixar aqui em cima da minha cabeça em algum lugar. O nosso último vídeo, a gente viu a função horária de posição, a representação gráfica da função horária de posição do movimento retilíneo uniforme. Nesse vídeo, a gente vai começar a entender como funciona o movimento retilíneo uniformemente variado. Para isso, é importante que você assista o vídeo e aprenda o que significa e como calcula a aceleração média. Então, vou deixar aqui em cima da minha cabeça também, em algum lugar, um linkzinho do vídeo onde a gente conceitua, onde a gente aprende o que é a aceleração média. E a gente vai ver nesse vídeo, então, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Já para adiantar, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele movimento que acontece em linha reta e a velocidade varia, mas ela não varia de forma aleatória. Ela sempre aumenta ou diminui, sempre a mesma razão. A velocidade sempre aumenta ou diminui, sempre no mesmo tanto e sempre em linha reta. Um carro, por exemplo, que arranca no sinal. O motorista pisa no acelerador e o ganho de velocidade do carro é sempre igual a cada segundo. Isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, a gente descreve esse tipo de movimento através de três equações, de três funções matemáticas. A gente vai ver a primeira delas. Na verdade, não tem primeira, segunda e terceira, a gente vai ver uma delas nesse vídeo, a outra função no próximo vídeo e a última num terceiro vídeo, para não ficar vídeos muito longos nem muito cansativos. Então, essa primeira parte a gente vai ver como se descreve a velocidade em função do tempo, já que o nosso objeto está ganhando ou perdendo velocidade sempre de forma constante em linha reta. Então, sem perder muito tempo, de olho na tela. Então, a gente vai começar a ver nesse vídeo o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, aqui existe, então, no movimento retilíneo uniformemente variado, esse movimento ele acontece com uma aceleração sempre constante. E aqui eu já vou fazer um paralelo com o assunto que a gente vai ver mais para frente. Se existe aceleração constante, isso quer dizer que esse movimento retilíneo uniformemente variado, ele acontece e ele fica sujeito a uma força resultante, diferente de zero. Ou seja, se o corpinho tem força resultante atuando, então ele tem uma aceleração constante. Se essa força resultante for diferente de zero e for constante, ele possui uma aceleração constante. Só existe aceleração se existe força resultante. Então, se é um movimento com aceleração, é um movimento que possui força, que está empurrando o objeto de alguma maneira. Esse movimento aqui, então, ele tem como característica a variação da velocidade. Agora, como calcular a velocidade em qualquer instante de tempo? Para calcular o valor da velocidade em qualquer instante de tempo, a gente vai usar o que nós chamamos de função horária da
velocidade. Do que se trata essa função horária da velocidade? A função horária da velocidade é uma função que depende do tempo, por isso que se chama horária, e é uma função que me dá a velocidade a cada instante de tempo. Essa função ela tem a forma genérica v igual v0 mais a vezes t. Como é que isso aqui funciona? V é a velocidade do objeto em qualquer instante de tempo. Agora, daqui a pouco, daqui a 10 segundos, 20, 30, 40, daqui a 2 minutos, enfim. V0 é a velocidade com que ele iniciou o movimento. A aceleração é a aceleração que ele possui, que vai ser um valor sempre constante, que pode ser positivo ou pode ser negativo, nós já vimos isso. E o instante do tempo que me interessa. Por exemplo, se a questão me fornece uma equação dessa maneira, V igual 3 mais 2t. O que isso aqui significa? Significa que o nosso corpo ele começou o movimento com velocidade de 3 metros por segundo e ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Importante é o seguinte, você observa nessa equação que se a velocidade inicial e a aceleração tiverem o mesmo sinal matemático, quer dizer que esse corpinho está ganhando velocidade. Quer dizer que ele está se movendo para um lado, nesse caso aqui, para o lado positivo, e a aceleração também aponta para o lado positivo. Quer dizer que ele está ganhando velocidade. Agora vamos imaginar aqui uma outra situação, dessa maneira aqui, ó, V igual menos 2 menos 4t. Como é que a gente lê isso daqui? Olha, o nosso corpinho começou o movimento com velocidade negativa, ou seja, apontando para o lado negativo da trajetória, começou o movimento com velocidade de 2 metros por segundo, negativos, e possui aceleração que também aponta para o mesmo lado, ou seja, ele está ganhando velocidade, ele está indo para o lado negativo e ainda ganhando velocidade. Se nós tivermos uma situação dessa maneira aqui agora, B igual 3 menos 2t. O que significa isso daqui? Olha, significa que nosso corpinho começou a se mover, tá? Começou o movimento aqui ó, com a velocidade positiva, mas olha a aceleração dele, está negativa, está apontando para o lado negativo. Quer dizer que ele está perdendo velocidade. Ele sai para o lado positivo, mas existe uma aceleração apontando para o lado negativo, existe uma força apontando para o lado negativo. É uma força dizendo, para meu filho, você não vai avançar não, você vai parar, você vai frear. Então, quando a velocidade inicial e aceleração tiverem sinais opostos, quer dizer que ele está no movimento retardado. Inclusive, é esse o nome mesmo. Quando o valor da velocidade diminui, quando o objeto está freando, a gente diz que o movimento é do tipo retardado. E quando o nosso corpinho está ganhando velocidade, está aumentando o valor da velocidade, a gente diz que o movimento dele é do tipo acelerado. E como é que nós representamos isso aqui graficamente? Quem gosta muito desse gráfico, dessa função aqui, é o Enem. Olha, se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, a gente tem duas possibilidades de gráfico aqui. Tá? A gente tem aqui duas possibilidades de gráfico. Vamos olhar aqui a nossa função, genericamente, V0 mais A vezes T. Repara que isso aqui é uma função de primeiro grau. Tá, isso aqui é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, porque a nossa variável, que é o tempo, tem um expoente 1 aqui.
Então, se isso é uma função de primeiro grau, o gráfico disso é uma reta, que pode ser para cima, mas que também pode ser para baixo. Então, sempre que você vê um gráfico de velocidade por tempo, com a reta para cima, significa dizer que ele tem aceleração positiva. Ele está ganhando velocidade. Repara que com o passar do tempo, o valor da velocidade está cada vez maior. E o que significa esse número aqui? Esse número onde o gráfico encontra o eixo vertical, esse número é o V0, é a velocidade de início do movimento. Agora, olha o outro gráfico. A reta está para baixo. A aceleração aqui é negativa. Repara que com o passar do tempo, ó, ele está alcançando velocidades cada vez menores. O que significa esse ponto aqui? Ó? Esse ponto aqui significa velocidade de início. Gráfico velocidade por tempo. Está vendo aqui? Está para cima. Esse é o movimento do tipo progressivo. Agora, olha esse gráfico aqui. Está vendo que ele está diminuindo a velocidade? Opa, peraí que eu errei aqui. Movimento progressivo? Não, desculpa. Movimento acelerado. Movimento acelerado. E esse movimento aqui, essa reta, está vendo que ela está me mostrando que o valor da velocidade está indo para zero? Então, esse gráfico representa um movimento do tipo retardado. Então, vamos lá, vamos recapitular. Num movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho aceleração constante, ou seja, eu tenho uma mudança de velocidade que é sempre constante. Se a mudança de velocidade é sempre constante, eu tenho condição de achar a velocidade em qualquer instante de tempo. Como que eu faço isso? Através da função horária da velocidade. E como que é essa função horária da velocidade? A velocidade em qualquer instante de tempo é igual à velocidade de início do movimento mais a aceleração vezes o tempo transcorrido. Toma cuidado que se velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, o meu movimento ali começa acelerado. Agora, se tiverem sinais contrários, meu movimento começa retardado, começa freando, começa diminuindo o valor da velocidade. Representação gráfica. Essa função é uma função de primeiro grau. O gráfico disso é uma reta, que pode ser para cima ou para baixo. Se for para cima, repara que ele me mostra um ganho, um aumento no valor da velocidade. É um movimento do tipo acelerado. Se for para baixo, repara que esse gráfico me mostra uma diminuição no valor da velocidade. É um movimento do tipo retardado. Essa equação aqui, essa função matemática, aliás, é uma das três que nós usamos para descrever o movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as outras duas? As outras duas é a função horária da posição e a outra é a chamada equação de Torricelli. Mas para não ficar muito longo, para não ficar um vídeo muito extenso, a gente vai deixar para ver as outras duas funções, que cara elas têm, como é que elas se comportam nos próximos vídeos. Então, esse é um vídeo de introdução ao movimento retilíneo uniformemente variado. Não tem nada demais, nada muito cabalístico, nada muito esotérico. É um movimento bem simples de entender e bem simples de ser descrito também. Então, não deixe de se inscrever. Tem vídeo de física de segunda a segunda. E até o próximo vídeo. Valeu!